Na calçada de um hospital, um menino de rua encara um empresário e diz: "Tio, eu posso fazer sua mãe andar de novo." O filho ri. O garoto insiste. Dias depois, diante de médicos, câmeras e ceticismo, ele faz algo chocante e um segredo devastador vem à tona. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixa aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O motorista mal estacionara a van adaptada quando um vulto se aproximou correndo do meio-fio, atravessando entre carros sem olhar. Sujo, descalço, camisa puída com furos no ombro. O menino se ajoelhou diante da cadeira de rodas antes que alguém pudesse impedi-lo. "Tio, eu posso fazer sua mãe andar de novo." Eduardo Nogueira congelou. Estava com a mão na alça traseira da cadeira, pronto para empurrar a mãe pela rampa de acesso da clínica particular de reabilitação. A voz do garoto cortou o ar como uma lâmina, aguda, urgente e carregada de uma certeza que assustava. Dona Teresa virou o rosto devagar. Os olhos cansados da idosa de 65 anos se encontraram com os do menino ajoelhado no asfalto quente, uma troca silenciosa. Eduardo notou, contra a lógica, uma leve dilatação nas pupilas da mãe. Ele foi rápido, deu 2 passos, agarrou o braço do garoto com força e o ergueu bruscamente. "O que você pensa que está fazendo, moleque? Quer ser atropelado?" "Eu sei o que estou dizendo", insistiu o garoto firme, sem se desvencilhar. "Ela pode andar, mas só se você deixar." Os carros buzinavam. Uma senhora na calçada filmava com o celular. Um segurança da clínica já vinha em direção a eles. Eduardo apertou o braço do garoto com mais força, mas Dona Teresa murmurou: "Espera." Ele olhou para a mãe, surpreso. Era a primeira palavra que ela dizia em público há semanas. Sua voz arrastada, lenta, mas clara. O garoto virou o rosto para ela e sorriu. Um sorriso que parecia conter uma vida inteira de fé. O segurança chegou, ofegante. "Algum problema, doutor?" "Não, já estamos indo", respondeu Eduardo, agora nervoso com os olhos em volta. O menino olhou uma última vez para a idosa e murmurou: "Você vai lembrar como é. O corpo não esquece, só dorme. Eu posso acordar ele." O segurança afastou o menino. Eduardo empurrou a cadeira rampa acima. Teresa, no entanto, olhava para trás. Na calçada, o menino ainda estava parado. A mulher que filmava falou com ele: "Quem é você, garoto?" "Ninguém." E saiu correndo, desaparecendo no fluxo da cidade. O vídeo viralizou em menos de 4 horas. "Menino de rua afirma que pode curar idosa em cadeira de rodas", dizia a legenda. A imagem, a mulher paralisada encarando o garoto com olhos marejados e ele ajoelhado como um pequeno profeta da sarjeta. Nos comentários, o país se dividia. Uns riam, outros choravam. Teorias surgiam: milagre, golpe, menino médium. O rosto do garoto era um mistério, mas na sala do centro de reabilitação, Eduardo olhava fixamente para a tela do celular, sem som. Repetia o vídeo em looping. A mão de sua mãe repousava sobre o braço da cadeira. Pela primeira vez em anos, parecia relaxada. Ele desligou a tela, saiu para o corredor onde esperava a fisioterapeuta. "Eu preciso saber quem é aquele menino." Hoje, do outro lado da cidade, Kaique lavava o rosto numa bica quebrada de praça. O sol batia em cheio. A água era morna. Um homem de terno atravessou a calçada ao lado sem sequer notar o garoto. Ele enxugou o rosto com a camiseta rasgada, depois sentou-se no chão e cruzou as pernas. Fechou os olhos, respirou. Imaginou o corpo da mulher. A rigidez dos ombros, o peso da inércia. Visualizou a dormência nos membros e a ausência de resposta. Seu rosto enrugado, mas bonito. Kaique ouvia o corpo dela em sua mente como se ouvisse música. Cada músculo, cada silêncio como notas. Ele sussurrou: "Você não esqueceu, né, dona? Só tão dormindo mesmo." Atrás dele, uma mulher com o uniforme da prefeitura passou empurrando um carrinho de lixo. Ele abriu os olhos. "Tem que ser amanhã."
Na manhã seguinte, Eduardo já havia acionado 2 contatos da imprensa para tentar conter o burburinho. Mandou mensagens frias para o departamento jurídico. Não queremos manchete em cima disso, monitorar. Mas não conseguia parar de pensar na cena. Aquela certeza na voz do menino o perturbava. Você vai fazer o quê? Perguntou a irmã por telefone. Descobrir o que ele sabe. Eduardo, não vá cair na armadilha da emoção. Ele desligou. Foi até o quarto. Teresa estava acordada, os olhos abertos, fitando o teto. Mãe, você quer mesmo ver aquele menino de novo? Ela virou o rosto lentamente e balançou a cabeça. Sim. Mais tarde, no portão da clínica, Kaique apareceu. Sozinho. Ninguém o chamou, mas ele veio. Eduardo saiu ao encontro, o rosto rígido. O menino o encarou sem medo. Você quer ver minha mãe de novo? Vai ter que me explicar como você sabia. Kaique respondeu tranquilo. Eu não sei tudo, só escuto o corpo das pessoas. Eduardo franziu a testa. Escuta? Sim, tipo, a senhora ali, ela ainda tem música no corpo. Tá baixinha, mas tá lá. Silêncio. Eduardo encarou o garoto. Depois, por um impulso inexplicável, chamou. Entra. Horas antes do encontro que paralisou a entrada da clínica, quando a cidade ainda bocejava sob o cinza da manhã, Kaique já estava desperto. Acordara com o barulho dos ônibus no cruzamento. Dormira encostado ao muro lateral de uma loja fechada, com a mochila pequena servindo de travesseiro e o quadril doendo sobre o papelão dobrado. Era terça-feira. Ele sabia porque o rapaz da banca de jornal, ali perto, trocava as revistas nesse dia. Kaique bocejou, esfregou os olhos e ficou sentado por uns minutos. Observou o vai e vem da cidade ainda sem pressa. Precisava de um banho, precisava de café. Mas algo no corpo dele, aquela intuição que ele já aprendera a respeitar, dizia que o dia não ia ser comum. Ele atravessou a praça, entrou por uma lateral do centro comercial e seguiu até a mureta que dava vista para a descida da Rua das Hortênsias, onde as clínicas particulares costumavam receber seus pacientes. Gente rica, gente que chegava em vans, com motoristas uniformizados, cadeiras de rodas motorizadas e olhares sempre distantes. Foi quando viu. A van branca parou bem na frente. 2 portas se abriram. Um homem de terno escuro desceu primeiro, passos firmes, movimentos calculados. Em seguida, o elevador da van trouxe uma cadeira de rodas com uma senhora idosa. Pele pálida, rosto inexpressivo, cabelo penteado com esmero, mas com um certo abandono nos olhos. Kaique observou curioso. Aquilo que ele chamava de peso invisível, uma espécie de camada no ar ao redor das pessoas, era denso ao redor dela, mas não morto, estagnado, como uma terra seca que ainda guarda raízes vivas por baixo. Ele desceu mais um lance e ficou mais perto. A mulher tremia levemente no queixo, não de frio. Era tensão muscular involuntária, ele sabia. Aprendera a ver isso com a avó, a primeira a dizer que o corpo falava com quem tivesse paciência para ouvir. Corpos que ainda choram por dentro, ela dizia. Esses são os mais difíceis de esquecer. Kaique encostou-se na parede e ficou ali, imóvel, como se fosse parte do concreto. Seus olhos seguiam cada movimento da senhora. A rigidez dos dedos, os ombros curvados para dentro. Aquilo não era apenas o AVC. Era a ausência de estímulo. O corpo esquecendo que era corpo. Algo nele reagiu. Uma memória sensorial, uma lembrança do tempo em que ajudava a avó a aplicar compressas em pacientes de reumatismo quando viviam num vilarejo do interior. Ela dizia que o toque certo podia despertar as partes que estavam dormindo. Não era mágica, era atenção, persistência, ritmo. Ele ficou ali, entre a sombra e o meio-fio, até que o segurança o notou. Sai daí, garoto. Vai circular. Aqui não é lugar para você. Kaique ergueu as mãos, sem dizer nada. Recuou 3 passos, sem pressa. Mas antes de sumir da vista, olhou uma última vez para a mulher. Os olhos dela haviam virado discretamente na direção dele. Pequeno gesto.
mas ele viu. Naquela noite, Kaique não dormiu onde costumava. Subiu para o alto do viaduto e ficou deitado olhando os postes da cidade. Pensava nela. Pensava na forma como os músculos dela se comportavam e no que sentira quando seus olhares se cruzaram. Ela não tá morta por dentro, murmurou. Ela só tá sem ninguém falando com o corpo dela. No outro dia, ele voltou. Não era incomum se manter por perto de lugares movimentados. Kaique sabia os horários em que a vigilância afrouxava. Sabia como entrar sem ser visto. E sabia, acima de tudo, esperar. Ele aprendeu isso com o tempo. Não se apressa um corpo que está dormindo por dentro. Nem um momento de abertura. O elevador da van desceu novamente por volta das 9h40. Dessa vez, ele se escondeu atrás da banca de jornal. Observou tudo. O mesmo homem empurrando a cadeira. A mesma ausência de expressão no rosto da senhora. Mas o ambiente estava diferente. Havia um tipo de resíduo energético ali, como se uma vibração tivesse ficado da última vez. Kaique podia sentir. Ele caminhou até o lado oposto da calçada, fingindo estar distraído, e parou. Concentrou-se. Respirou fundo. Fechou os olhos por alguns segundos e imaginou o centro do corpo da mulher. Tentou enxergar o peito, o diafragma. Lembrou da técnica que usava na avó. Visualizar uma flor se abrindo bem devagar, como se o corpo precisasse lembrar como se expandir. Na mente dele, o corpo dela começava a reagir, mas antes que ele pudesse ir além, o mesmo segurança da última vez apareceu. Você de novo? Vai embora, anda. Não vamos chamar a polícia outra vez. Kaique ergueu as mãos. Só tô olhando. Vai olhar em outro lugar. Não quero você aqui. Kaique recuou, mas não correu. Nunca corria. Isso criava pânico. Só recuou até a esquina e dali observou a van se afastar mais tarde, levando a mulher embora. Mas ele sabia. No dia seguinte, ela voltaria. E ele precisava agir. Ele passou o resto da tarde naquele dia em silêncio, sentado próximo ao terminal, rascunhando figuras invisíveis com os dedos no chão de concreto. Desenhava músculos. Lembrava de pontos de pressão, de como sua avó falava com os pés dos pacientes primeiro, depois as mãos, depois a lombar. Sempre em ordem, respeitando a resposta do corpo. Não havia mistério. Era atenção extrema. Quando escureceu, Kaique foi até a bica da praça. Lavou o rosto, depois os braços até os cotovelos. Fez seus exercícios de respiração, 3 longas entradas de ar, seguidas de exalações lentas, sentindo cada fibra do pulmão. Seu mestre de rua, um velho que morava por baixo de um galpão desativado, o ensinou a técnica anos atrás. A única coisa que você pode controlar com o corpo é a respiração, dizia. E se controlar isso, o resto escuta. Kaique acreditava. Naquela noite, deitou cedo, mas não dormiu de imediato. Visualizava cada músculo do corpo da idosa como se fossem peças de um quebra-cabeça. Um plano se formava, um gesto, uma abordagem, sem choque, sem toque, sem permissão, só presença. No dia seguinte ele estava pronto, não levou nada, só o corpo, só o olhar. Viu a van chegando e esperou o momento exato, quando o homem saiu da frente e os seguranças estavam olhando para dentro. Foi aí que correu, cruzou a rua, se ajoelhou, disse as palavras e olhou nos olhos dela. Ele quer te ver de novo. A voz de Eduardo soava quase como um pedido de desculpas. Não era comum para ele perguntar antes de decidir, mas desde aquela manhã as coisas não estavam normais. Nada parecia estar. Dona Teresa virou lentamente o rosto, os olhos fixos no filho. Não falou. Apenas moveu a pálpebra inferior como se a estivesse puxando para um gesto que há muito esquecera. Uma quase lágrima. Eduardo desviou o olhar. No corredor, o som dos passos do garoto ecoava como se fosse mais alto do que deveria. O segurança já o tinha revistado, mesmo ele não tendo nada nos bolsos. Nem mesmo bolsos, na verdade, já que sua bermuda estava tão gasta que as costuras não seguravam mais. Vai ser rápido.
disse Eduardo ao recepcionista. 1 minuto. Na sala de atendimento 3, a cadeira de Dona Teresa já estava posicionada. O ambiente era limpo, frio, com cheiro de álcool hospitalar e madeira polida. Kaique entrou, olhando ao redor, meio encantado com a claridade do teto. Mas seus olhos logo pousaram sobre ela. Ele não foi até ela de imediato. Ficou a 2 passos de distância, como se respeitasse um território invisível. Bom dia, Dona Teresa. O som do nome dito por ele soou diferente. Tinha um tom quase cantado. Carregava um calor que os funcionários da clínica, por mais bem intencionados que fossem, nunca conseguiram dar. Eu sou Kaique, mas pode me chamar só de Kai. Ela não respondeu como era esperado, mas sua cabeça virou ligeiramente na direção da voz. Kaique sentou-se no chão, de pernas cruzadas, à frente da cadeira. Eduardo observava de pé, braços cruzados, tenso como se fosse interromper a qualquer segundo. Posso encostar na sua mão? Perguntou o menino, olhando diretamente para ela. Dona Teresa piscou. Para Kaique, isso bastava. Com cuidado, ele estendeu a própria mão e, por um segundo, hesitou, como se calibrasse o próprio toque. Em seguida, pousou 2 dedos sobre o dorso da mão dela. Apenas isso. Não apertou, não balançou, não esfregou. Só tocou e ficou ali. Sabe o que eu penso? Que seu corpo não te traiu. Ele só ficou em silêncio por tanto tempo que esqueceu como falar. Mas eu lembro do jeito que minha avó fazia ele lembrar. Ele sorriu. Era um jeito bonito, cheio de paciência. Ela dizia que corpo triste é igual passarinho assustado. Se você fizer muito barulho, ele foge para sempre. A respiração de Dona Teresa mudou. Mínimo, mas perceptível. O peito dela subia e descia com menos rigidez. Os ombros pareceram baixar 1 centímetro. Eduardo estreitou os olhos, se inclinando discretamente. Agora, se a senhora quiser, a gente pode fazer um jogo. Eu falo uma parte do corpo e a senhora tenta sentir ela. Não precisa mexer, não. Só lembrar que ela existe. Pode ser? Kaique esperou. Eduardo não interveio. Estava prestes a interromper, mas algo naquela doçura contida o impedia. Ele sentia, com desconforto, que estava diante de algo que escapava à sua lógica. E a lógica sempre fora seu abrigo. Vamos lá, então. O pé direito. Tenta lembrar dele. Como era? Se ele gosta de piso frio, se ele já correu na areia. Se doía quando ficava muito tempo em pé. Ele deu uma pausa. Agora a coxa. É mais difícil, né? A gente esquece que ela tá lá quando fica muito tempo sem andar. Mas ela segura a gente. Ela aguenta nosso mundo. Sabe? A mão de Dona Teresa teve um leve estremecimento. Tão sutil que poderia passar despercebido. Mas Eduardo viu. Kaique também. O menino não reagiu com alarde. Apenas continuou. Eu vou parar por aqui hoje, porque corpo cansado precisa de tempo. Retirou lentamente os dedos do dorso da mão dela. Se levantou com cuidado. Fez uma reverência simples, quase uma brincadeira, e olhou para Eduardo. Pronto. Já fiz o que tinha que fazer. Eduardo disfarçou o incômodo. Foi só um espasmo muscular. Acontece o tempo todo. Pode ser, disse Kaique sem confrontar. Mas não acontecia antes, né? Silêncio. Isso é só o começo, se o senhor quiser. Eduardo caminhou até a cadeira. Tocou no braço da mãe. Está tudo bem. Ela moveu levemente os olhos para ele, depois para a porta. Era um gesto mudo. Eduardo respirou fundo. Você vai embora agora, disse ao menino. Mas talvez a gente repita isso outro dia. Kaique assentiu, agradecido. Eu só quero tentar. Não quero nada, não. Já estava na porta quando se virou. A senhora é bonita. Mesmo quieta, a senhora é bonita demais. Eduardo o observou desaparecer pelo corredor. Virou-se para a mãe. Ela chorava. Não uma tempestade, mas 2 ou 3 lágrimas que escapavam devagar, como se a represa interna finalmente tivesse encontrado uma rachadura. Ele tocou no lenço sobre a mesa. Limpou, sem dizer nada. Ficou ali, imóvel, ao lado dela.
Lá fora, no saguão, Kaique sentou-se na escada de concreto e tirou o chinelo furado. Estava sorrindo, mas sem pressa. Ele não tinha vencido, mas tinha começado, e isso, para ele, já era quase tudo. Eduardo Nogueira tinha o hábito de controlar tudo. Era esse o segredo, diziam, para alguém como ele manter impérios intactos. Controlar narrativas, pessoas, situações. Mas naquela manhã, algo escapava do seu campo de domínio. E ele detestava isso. Na sala envidraçada de seu escritório no último andar do prédio da Econovital, digitava instruções curtas no computador, delegando a tarefa como se fosse só mais um ruído a ser silenciado. Rastrear informações, garoto identificado como Kaique, possível situação de rua. Verificar registros em abrigos, boletins escolares antigos, qualquer pista. Dentro de si, no entanto, ele sabia. Essa não era uma operação empresarial. Era algo mais incômodo. Uma interferência pessoal. O menino havia tocado uma camada que ele enterrava fazia anos. E Eduardo ainda não sabia o nome disso, mas já sentia o efeito. No dia seguinte, a resposta veio. Kaique não estava cadastrado em nenhuma escola desde os 10 anos. Tinha passagens breves por 2 abrigos públicos, de onde fugiu. Constava como menor em situação de risco, com histórico de evasão e vida de rua. Nenhuma ficha médica consistente, nenhum familiar registrado. Era, aos olhos da burocracia, um número sem eco. Eduardo leu tudo em silêncio. A descrição o atingia como um paradoxo desconfortável. Ao mesmo tempo, parecia o típico produto do descaso social. E ainda assim, esse mesmo menino, que deveria ser estatística, havia causado a primeira reação muscular da mãe em anos. Ele não admitiria isso em voz alta, mas pensava muito. Na clínica, a assistente social Soraya, uma mulher de fala calma e olhar atento, acompanhava os últimos acontecimentos com mais empatia do que os superiores gostariam. Tinha assistido de longe a pequena sessão, e para ela, aquilo havia sido mais do que um acaso. Ela chamou Eduardo no corredor no final da tarde. Doutor Nogueira, posso conversar um minuto? Ele assentiu, impaciente. Ela o conduziu até uma sala menor, onde abriu uma pasta. Eu venho trabalhando com pacientes com sequelas neurológicas há mais de 10 anos, e eu sei que não existe milagre, mas também sei reconhecer quando algo atravessa as fórmulas. Soraya, o que está dizendo? Ele cortou, defensivo. Estou dizendo que talvez valha a pena permitir mais um encontro com aquele menino. Com supervisão, claro. Nada fora do padrão. Mas a senhora, sua mãe... Ela pausou. Escolheu as palavras com cuidado. Ela respondeu a ele de uma forma que eu não vejo há muito tempo. Isso é raro. Eduardo manteve o olhar fixo no chão por alguns segundos. Depois respondeu seco. Vamos conversar disso em breve. Saiu da sala sem dizer mais nada. Kaique, por sua vez, não esperou autorização. 2 dias depois, voltou à clínica por conta própria. Esperou o movimento diminuir. Chegou com um chinelo emprestado e uma camisa limpa que conseguira num mutirão de doações da praça. Estava mais calmo, mais centrado. Sabia que era observado desde o portão, mas não hesitou. No saguão, cruzou com Soraya, que o reconheceu de imediato. Oi, Kaique, disse ela sem surpresa. Eu só queria ver se a dona Teresa está bem. Você não pode entrar assim, começou ela, mas depois suavizou. Espera um minuto. Ela entrou na ala de reabilitação e voltou alguns instantes depois. Chamou-o com um gesto discreto. Eu vou acompanhar. Mas vamos fazer isso de maneira respeitosa, tá bem? Ele assentiu. Soraya sabia que estava quebrando regras. Mas também sabia reconhecer urgência quando via. Na sala, Dona Teresa estava acordada, com o olhar fixo no teto. A luz era baixa. A respiração dela estava lenta, mas presente. Kaique parou na porta, respeitoso, Soraya ao lado. Bom dia, Dona Teresa. Ela demorou mais do que o habitual para virar o rosto, mas virou. Soraya estremeceu.
A suavidade do gesto, por menor que fosse, destoava da rigidez habitual. Havia uma espécie de reconhecimento no olhar, como quem vê um velho amigo. Posso falar com a senhora mais um pouco? Dessa vez, Teresa piscou uma vez. Não era automático, era intencional. Kaique deu um passo à frente, puxou uma cadeira e sentou-se na lateral, perto do encosto da poltrona especial. Não a tocou, apenas falou. Eu queria te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, minha avó dizia que o corpo guarda saudade, mesmo quando a gente acha que esqueceu tudo. A senhora sente falta de andar? Sente saudade da sensação de levantar para ir pegar um copo de água? Silêncio. Mas havia um tipo de tensão no ar. A respiração da idosa pareceu prender-se um instante antes de sair. Eu posso te ajudar a lembrar. Não com remédio, nem com milagre, só com jeito. Soraya anotava discretamente. Algo naquela conversa ativava mais do que emoção. Era linguagem corporal, reação fisiológica sutil. Kaique olhou para ela. Você acha que eu posso vir aqui de vez em quando, só para conversar com ela? Soraya hesitou. Isso não depende só de mim. Ele olhou para Teresa, depois de volta para a assistente. Pergunta para o filho dela. Pergunta com jeitinho. À noite, Eduardo visitou a mãe como fazia todos os dias. Sentou-se ao lado dela, abriu um livro qualquer, hábito antigo, mesmo sem saber se ela escutava, e começou a ler. Passaram-se alguns minutos em silêncio. Então, com esforço visível, Teresa moveu a boca. Os lábios demoraram a se juntar, mas a voz saiu, rouca, quase um sussurro. Ele me faz sentir viva de novo. Eduardo parou de ler. Virou lentamente o rosto, atônito. O quê? Ela repetiu, ainda mais fraco. Kaique. As mãos dele tremeram ligeiramente ao fechar o livro. Por longos segundos ele não disse nada. Depois, levantou-se. Foi até o corredor. Encontrou Soraya, que saía do plantão. Permita que o menino volte, disse ele seco, mas com supervisão. Soraya o encarou, surpresa. Eduardo apenas completou. Uma sessão, só uma, e foi embora. O relógio da sala de reabilitação marcava 10 horas quando Kaique entrou novamente, desta vez acompanhado por Soraya e observado à distância por um profissional da clínica, um fisioterapeuta cético de braços cruzados junto à parede. Dona Teresa estava como antes, imóvel, pálida, os dedos levemente enrijecidos sobre o apoio acolchoado da cadeira. Mas havia, mesmo que imperceptível aos olhos comuns, uma diferença no ar. Um tipo de atenção silenciosa. Um espaço que antes era preenchido apenas por rotinas frias, agora estava carregado de expectativa. Kaique entrou sem dizer nada. Tirou os chinelos para não fazer barulho no piso encerado. Sentou-se no chão como de costume, as pernas cruzadas. Dessa vez, ao invés de falar de imediato, fechou os olhos. O que ele está fazendo? Sussurrou o fisioterapeuta. Respirando, esperando o corpo dela acordar, segundo ele. Respondeu Soraya, sem desviar os olhos da cena. Kaique respirou 3 vezes, longas, profundas. Depois abriu os olhos e falou com um tom diferente do habitual. Não era mais conversa, era quase canto. A gente vai começar de novo, Dona Teresa. Hoje, a senhora só precisa lembrar. Só isso. Feche os olhos por dentro e tente ver o pé direito. Ele ainda está aí. Sente ele encostando no apoio? Ele sabe que está sendo visto? Silêncio. Agora, a perna. Não toda. Só a parte de trás da coxa. Tenta sentir o peso dela. Ela está te segurando. Ela sempre segurou. Soraya notou um pequeno movimento no queixo da paciente. O fisioterapeuta também. Foi espontâneo? Ele perguntou. Espera, murmurou Soraya. Kaique não parava, não apressava, apenas guiava. Eu vou fazer uma batida agora, Dona Teresa. Não é força, é ritmo. É só para o corpo escutar. Com as pontas dos dedos, começou a tocar suavemente na parte inferior do antebraço dela. 4 toques. Depois pausa. Mais 4. Como um metrônomo humano. O som era quase inaudível,
mas o gesto tinha intenção, tempo, leveza. Isso é só para lembrar que a senhora tem tempo, que o corpo não foi embora. Ele só ficou esperando. Ele parou os toques, voltou a respiração. Agora imagina o joelho. Eu sei que ele não mexe, mas imagina, sente ele por dentro. Visualiza ele esticando, só por dentro. Ninguém precisa ver ainda, só você e ele. Foi nesse momento que aconteceu. A perna esquerda, não a direita como Kaique havia sugerido, teve um espasmo. Pequeno, como um reflexo. Um movimento involuntário de quem desperta de um sono leve, ainda entre o real e o sonho. Soraya deu um passo à frente. O fisioterapeuta se ergueu da parede. Você viu isso? Vi, respondeu ela contida. Deve ter sido um reflexo espinhal, murmurou o profissional. Kaique não celebrou, não reagiu, apenas inclinou a cabeça. Às vezes o corpo responde quando menos espera, né? Ele sorriu e calou. Horas depois, Soraya revisava as imagens captadas pela câmera de segurança interna. O sistema havia gravado tudo: o ritmo, as palavras, o momento exato do movimento da perna. Era nítido. Não foi um espasmo causado por dor ou estímulo mecânico. Não houve toque próximo à região das pernas, e ainda assim ela se mexeu. Ela salvou o trecho em um arquivo pessoal, mandou para uma colega de confiança do hospital público onde já trabalhara. Mas a gravação vazou de outro lugar. No final da tarde, um técnico de TI da clínica, curioso com os comentários no corredor, acessou o sistema e exportou o vídeo da sessão. Subiu para um fórum sem legenda, apenas com a seguinte frase: menino de rua provoca reação em paciente paralisada. Coincidência ou cura? Em menos de 4 horas, o vídeo já circulava em grupos de WhatsApp. À noite, um perfil grande do Instagram publicou o trecho com música emotiva ao fundo. O enquadramento era ruim, feito da câmera fixa da clínica, mas o movimento da perna era nítido. Os comentários explodiram. Isso é milagre! Alguém precisa proteger esse menino. Corpo reage. Isso é fisiologia. Para de romantizar. Quero esse menino para cuidar da minha mãe. O nome de Kaique ainda não aparecia, mas a discussão já começava a sair do controle. Na manhã seguinte, a diretora técnica da clínica convocou uma reunião de urgência. Precisamos controlar a narrativa antes que isso vire um escândalo. O vídeo foi editado, foi tirado do contexto. Foi tirado, mas o movimento é real, respondeu Soraya sem hesitar. Não interessa se é real, rebateu a diretora. Interessa que isso compromete a credibilidade da casa. Médicos se formando há anos, terapia com evidência, sendo colocados lado a lado com um garoto sem formação nenhuma. Eduardo chegou no meio da reunião, escutou em silêncio. Quando perguntaram se ele permitiria novos encontros entre sua mãe e o menino, respondeu com frieza: ainda não decidi. Do lado de fora, em outra ponta da cidade, Kaique estava sentado em um canteiro da praça, com uma maçã na mão, cercado por 2 meninos mais novos. Eles falavam sobre o vídeo, rindo, sem saber que o protagonista estava ao lado. É montagem, certeza, disse um deles. Kaique não respondeu. Estava em silêncio, observando as pessoas passarem. Por dentro sentia algo novo, um tipo de tensão, a sensação de estar sendo visto, apontado, reconhecido por algo que ele mesmo não conseguia explicar direito. Ele pensava em Dona Teresa, na perna que se moveu, no jeito como ela o olhava agora, diferente, como se tivesse reencontrado um pedaço esquecido de si mesma. Ele sabia que o difícil viria depois, mas por ora, ele só queria tentar de novo. A campainha tocou pela 3ª vez naquela manhã. Desta vez, Eduardo já não teve dúvidas de que era a imprensa. Abriu a cortina lateral do andar térreo e viu o pequeno tumulto do lado de fora do portão principal. 2 repórteres com microfones sem identificação visível, uma jovem segurando o celular na vertical e um cinegrafista com um colete preto e expressão tensa. Um deles gritava: Senhor Nogueira,
Pode comentar o vídeo? Quem é o menino? Há um tratamento sendo feito fora do protocolo médico? Eduardo fechou a cortina sem responder. Subiu as escadas e trancou a porta do quarto da mãe. Dona Teresa dormia. Respirava profundamente, com os dedos levemente dobrados sobre a manta de lã. Ele ficou ali, olhando para ela, em silêncio. Mais tarde, na sala de reuniões da Econovital, Eduardo encarava a tela do notebook. Um novo dossiê havia sido preparado. Nele constava a transcrição de comentários, hashtags ligadas ao nome da empresa, especulações em fóruns e redes sociais. Alguns eram neutros, a maioria sensacionalista. O magnata que esconde um milagre. Menino curandeiro revela poder secreto na elite paulista. Terapia alternativa ou teatro corporativo? O rosto de Kaique, ainda não identificado oficialmente, era pixelado, mas os olhos inconfundíveis. Aquela imagem, o toque sobre a mão de Dona Teresa, o olhar fixo e calmo, já havia se tornado viral. Era explorada em montagens, memes e até vídeos motivacionais. Eduardo passou a mão sobre o rosto. Estava cansado. Mais do que em qualquer outro momento desde o AVC da mãe. Quero saber quem postou o vídeo, disse a equipe de comunicação. E quero contato com a clínica. Hoje, naquela mesma tarde, Kaique desapareceu. Soraya notou primeiro. Ele não apareceu na hora marcada para a nova visita. Não respondeu os recados deixados com conhecidos da praça. Nenhum menino das ruas sabia onde ele estava. Nem o velho que costumava dividir pão com ele o vira. Ele se assustou com a exposição, disse Soraya a Eduardo quando o encontrou no corredor. Ou não queria ser descoberto, respondeu ele, mais áspero do que pretendia. Mas aquilo ficou martelando em sua cabeça. Por que alguém que finalmente recebera atenção, mesmo que controversa, fugiria assim? Naquela noite em casa, Eduardo não conseguiu dormir. Sentou-se na poltrona do escritório, abriu uma pasta antiga de documentos esquecidos e começou a folhear relatórios antigos da empresa. Não sabia ao certo o que procurava. Talvez pistas, talvez distração. Acabou esbarrando em um arquivo antigo. Ocorrência no depósito, Zona Norte. O título despertou uma lembrança incômoda. Um incêndio, um escândalo abafado à força. Um contrato terceirizado com uma empresa de armazenagem irregular. Ele abrira sindicância interna, afastara um gerente de segurança e mandara silenciar o caso. Uma criança morrera, outra salvara-se por pouco. Abriu o vídeo anexado no processo. As imagens eram precárias, celular tremido, fumaça espessa, chamas ao fundo e então, entre os ruídos, um vulto, um homem. Segurança terceirizado saía carregando um menino no colo. Um menino sujo de fuligem, chorando. Câmera treme, o foco oscila. Mas por um segundo, o rosto do menino aparece. Os olhos arregalados, as bochechas cobertas de fuligem. Eduardo congelou. Mesmo anos mais novo, a expressão era a mesma. Os olhos do garoto no vídeo e os de Kaique eram idênticos. Voltou o vídeo. Pausou. Ampliou a imagem. Era ele, Kaique. O menino que ele agora via como um fenômeno era, na verdade, uma sombra do passado da sua própria empresa. A criança salva por um funcionário que ele mandou demitir sem direito à apelação. O homem alegara ter violado protocolos de segurança para salvar alguém lá dentro. Eduardo, à época, achara a história exagerada, quase heróica demais para ser verdade. Agora via. Era verdade. E estava de volta. Um silêncio denso tomou o escritório. Eduardo recostou-se na cadeira e cobriu os olhos com a mão. Respirou fundo. Por um instante não foi o empresário que respirava. Foi o homem, o filho, o pai que nunca fora. O ser humano diante da falha. Aquela imagem, o menino coberto de fuligem nos braços de um segurança, era sem aviso a imagem da vergonha. E o que ele fez com ela? Enterrou. Como enterra tudo o que dói. Na manhã seguinte, Eduardo desceu até o quarto de Dona Teresa.
Levava uma muda de roupa limpa para o dia. Ao vê-la acordada, puxou uma cadeira e sentou ao lado. Ela o observou, silenciosa. Eduardo hesitou. Então, finalmente disse: "Mãe, o menino..." Ela piscou. Uma vez. Ele olhou para o chão. "Eu acho que conheço ele de outro lugar." Teresa não respondeu, mas seus olhos pareceram pesar mais, como se, de algum modo, ela compreendesse. Eduardo levantou-se, caminhou até a janela e ficou ali, por longos minutos, encarando o dia cinzento que se formava. Kaique, em algum lugar que ninguém sabia, caminhava por uma estrada de paralelepípedo, os olhos voltados para a frente, mas o peito carregado de lembrança. Ele também se lembrava do incêndio e da mão que o puxou dos escombros. Anos antes, o cheiro era o primeiro sinal, quente, ácido, denso, como plástico derretendo misturado a pano sujo. Kaique tinha 9 anos e sabia, mesmo sem entender direito, que aquele cheiro não era normal. Estava sentado num canto do depósito, os pés balançando sobre um saco de ração industrial, quando ouviu o primeiro estalo, depois outro. Aquele tipo de som seco que não vem com música de fundo ou anúncio de tragédia. Um estalo puro. Chamou pelo irmão. "Rafa!" Silêncio. Na outra ponta do galpão, Rafael deveria estar brincando com as caixas vazias de papelão. Gostava de empilhar tudo como se fossem casas. Mas Kaique sentiu que ele havia ido além da área permitida. Sabia que era perigoso. A mãe sempre dizia: o terceiro estalo veio com fumaça, baixa no começo, uma névoa suja que escorria pelo chão como se tivesse peso. Depois, rápida demais, a fumaça se ergueu. Um estouro, luz laranja refletida nas paredes, gritos em algum lugar, fora da visão. Kaique correu, tentou achar o irmão, os olhos ardiam. Um empurrão o jogou contra uma prateleira. Alguém gritou: "Sai daí, garoto!" Mas ele não queria sair, não sem o outro. Foi puxado. Um par de braços fortes o envolveu por trás. Ouviu a respiração do homem. Sentiu o pano úmido sobre a boca. Tentou lutar, gritar por Rafael. Não conseguiu. Foi carregado para fora entre sirenes, vozes em pânico e uma sensação de perda sem forma. Do lado de fora, o mundo tinha cor demais. A luz do dia era dura. A fumaça saía pelos buracos no telhado e Rafael não saiu. O enterro foi em silêncio. Kaique segurava a mão da mãe com tanta força que suas unhas marcaram a pele dela. Mas ela não reclamou, não olhou para ninguém. Só ficou parada, os olhos perdidos em algo que ninguém ali conseguia ver. "Foi culpa sua. Você que devia ter olhado ele", dizia a avó paterna dias depois. A mãe não respondia. Só abraçava Kaique à noite, apertando forte, como se quisesse colar os ossos dele no próprio peito. 3 meses depois, tossia sangue. Ela havia ignorado os sintomas. Não queria ir ao hospital. Não queria perder mais tempo longe do filho. Quando morreu, Kaique não chorou. Estava sentado no banco frio do corredor do hospital municipal, com a mochila no colo, ouvindo o som dos ventiladores de teto. Dentro da mochila, apenas uma muda de roupa e uma sacola plástica com coisas da mãe. Uma escova de cabelo, um lenço com cheiro dela e a foto amassada dos 3, a última que tinham juntos. Foi encaminhado ao abrigo municipal da Zona Norte. Chão limpo, camas alinhadas, comida quente. Mas era outra prisão. Outra sensação de estar num lugar que só existia para reter o que o mundo queria esquecer. Lá, ele conheceu meninos que batiam, que gritavam, que choravam no banho e fingiam valentia no pátio. Conheceu adultos que davam comida, mas não afeto. Técnicos que falavam em procedimentos e ajustes comportamentais, como se eles fossem peças de um carro. Ficou 3 meses. Depois fugiu. Com a roupa do corpo, a sacola da mãe e um pedaço de papelão com a frase que sua avó sempre dizia: "Quando ninguém te escutar, escuta você o outro. Um dia, alguém vai escutar de volta." Antes de tudo isso, havia sido feliz. Na casa da avó, no interior, antes de ela ser levada para morar com a mãe na cidade, Kaique aprendia a tocar o mundo com as mãos.
A avó era benzedeira. Não gritava, não fazia cenas, sussurrava. Preparava infusões com folhas que apanhava no quintal. Tocava as costas das pessoas com calor e ensinava que tudo que é vivo, um dia responde. Dor de verdade não se cala para sempre, dizia. A gente só precisa falar com ela do jeito certo. Ele via mulheres chorarem em silêncio e saírem sorrindo. Crianças dormirem em paz depois de um toque no peito e uma oração sussurrada. O mundo da avó era simples, mas cheio de som que ninguém mais ouvia. Kaique ouvia, e quando ela se foi, sem doença, sem drama, Kaique entendeu o que era ficar sozinho de verdade, presente. A noite caía devagar sobre São Paulo. Eduardo Nogueira dirigia com as luzes internas do carro apagadas, o ar-condicionado desligado, as mãos rígidas no volante. Tinha passado a última hora indo de bairro em bairro, guiado apenas por intuição e culpa. Não sabia explicar exatamente o que procurava. Um rastro, um abrigo improvisado, uma sombra que lembrasse o garoto, mas alguma coisa dentro dele dizia que não podia deixar aquele silêncio crescer. Não agora. Foi no fim da Radial Leste que avistou a estrutura. Um vão entre pilastras de concreto, cercado por entulho, sacolas de lixo e restos de colchão. No canto mais escuro, algo que parecia movimento. Parou o carro, saiu, andou devagar, com cuidado. E então, ali, deitado sobre um papelão grosso, Kaique dormia. Tinha os pés sujos, a respiração leve, a camisa suada colada ao corpo. Eduardo não falou. Apenas se aproximou o suficiente para que o som dos seus passos fizesse o menino abrir os olhos. Kaique olhou, não se assustou. Você me achou. Eu achei, respondeu Eduardo. Estava procurando desde ontem. Kaique se sentou, coçou os olhos. O tom era neutro, sem medo, mas também sem alegria. Acha que vai me levar para algum abrigo? Não, disse Eduardo. Eu queria te levar para casa. O menino franziu o rosto, como quem não entende a pergunta. Por quê? Porque minha mãe perguntou de você. E eu acho que você não deveria dormir aqui. Não depois de tudo. Kaique ficou em silêncio. Você me viu naquele vídeo, completou ele. No incêndio, Eduardo assentiu. E viu também que eu era um menino que ninguém procurou depois. Dessa vez, Eduardo não respondeu. Eu só vou se for para continuar ajudando ela. Se for para trancar num quarto e me esconder, eu fico aqui mesmo. Você vai fazer o que quiser, disse Eduardo. Pode continuar com ela, mas com conforto, com cama, com banho. Kaique pensou. Olhou para os pés, depois para o homem à sua frente. Só não tente mudar o que eu sou. Eduardo sorriu, pela primeira vez em dias. Isso seria impossível. Estendeu a mão. Kaique hesitou, então aceitou. Naquela palma aberta, ainda marcada de sujeira e tempo, havia mais dignidade do que em muitas reuniões de diretoria que Eduardo já havia presidido. Naquele instante, ele entendeu. Nem todo resgate é para salvar. Alguns são para reconhecer. O quarto de Dona Teresa estava mais claro naquela manhã. Não por conta da luz, que continuava a entrar do mesmo jeito pelas cortinas parcialmente abertas, mas porque havia algo diferente no ar, algo que não era visível, só se sentia. Um tipo de respiração mais viva, de espera que não era mais apenas espera, era preparo. Kaique chegou cedo, tinha tomado banho quente, o cabelo penteado para trás, uma camiseta limpa e uma sandália nova, presente de Soraya. A única exigência dele para vir, fazer do seu jeito, nada de uniforme de cuidador, nada de roteiro, nada de cronômetro. Soraya permitiu. Eduardo, que assistia de longe, aceitava em silêncio. Kaique entrou sem pressa. O quarto não era exatamente hospitalar. Havia fotos de família nas paredes, um tapete pequeno ao lado da poltrona de leitura e um rádio antigo sobre a cômoda. Mas também não era lar. Era o entrelugar onde vivia alguém que ainda não havia decidido se ficaria ou partiria. Dona Teresa estava com os olhos abertos. Observava o teto,
como fazia todos os dias. Quando ouviu os passos, não se moveu, mas piscou com mais firmeza. Bom dia, Dona Teresa. Dormiu bem? Ele não esperava a resposta, mas falou como se ela fosse responder. Sentou-se ao lado da cama com as pernas cruzadas e ficou alguns segundos só olhando para ela. A senhora gosta de música? Silêncio. Minha avó dizia que quem perdeu as palavras ainda escuta as melodias, que o corpo responde ao que foi feliz um dia. Levantou-se, foi até o rádio, girou o botão do volume. Estática, chiado. Depois, uma estação local. Vozes, propaganda. Ele procurou mais. Encontrou Elis Regina, o bêbado e a equilibrista. Deixou tocar baixo. Depois, começou a cantar junto, baixinho. Não imitava, só acompanhava. Caía à tarde feito um viaduto. Entoou, com a voz sem vergonha de desafinar. Girou de leve na ponta dos pés. Brincava com o ritmo, um giro, um gesto com as mãos. Parava, olhava para ela. Chorava a nossa pátria, mãe gentil. Cantou, dançando como um menino solto num quintal. Soraya, parada na porta, sentia o corpo arrepiar. Eduardo, à distância, observava da fresta. Aquilo não era técnica, era algo antigo, familiar, humano. De repente, um som diferente, um chiado. Não do rádio. Era um som vindo da garganta de Dona Teresa. Kaique parou, se aproximou. Ela tentava dizer algo. Os lábios se moviam sem precisão, mas havia intenção. Ele ajoelhou-se ao lado. Quer falar? Ela piscou. Tentou mais uma vez. A voz saiu como uma lixa. Quintal. Kaique sorriu largo. A senhora lembrou? Ela assentiu, com um movimento quase imperceptível do queixo. Onde tinha quintal? Perguntou ele, como se estivesse puxando o fio de um novelo. Casa da vó. Foi quase inaudível, mas saiu. Soraya registrava. Eduardo entrou devagar. Mãe! Ela virou lentamente os olhos na direção dele. Não sorriu, mas estava ali, presente, desperta. Mãe, é você mesmo? Ele murmurou. Ela fechou os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu pela lateral do rosto. Kaique limpou com um lenço. Tá tudo certo, isso é só a alma lembrando que tá viva. Nos dias seguintes, os encontros continuaram. Kaique não fazia exercícios. Ele conversava, provocava, dançava, contava histórias da rua, imitava vozes de vendedores da feira, de motoristas de ônibus, de gente estranha que conheceu no centro. Dona Teresa, calada, o acompanhava com os olhos. Às vezes, os dedos mexiam levemente. Às vezes, o rosto franzia como quem tenta rir e chorar ao mesmo tempo. Uma tarde, ele trouxe uma caixinha de música que achou no lixo e consertou com fita isolante. Tocava uma valsa lenta. Colocou sobre o colo dela. Disse, essa música aqui é de filme de gente que dança junto. Ela olhou para ele. A senhora já dançou com alguém especial? Demorou, mas ela murmurou. Seu pai. Kaique abriu um sorriso. Então vamos fingir que ele está aqui. Só dessa vez. O resto... Deixa comigo. E dançou, com as mãos no ar, como se segurasse alguém invisível. Sem vergonha, como criança. Eduardo chegou naquele momento. Parou na porta. Viu a mãe sorrindo. Não um sorriso de reflexo, nem de educação. Um sorriso de dentro. E o que sentiu não era fácil de explicar. Era como se o ar tivesse mudado, como se o tempo tivesse escorrido por entre seus dedos por anos. E agora, pela primeira vez, ele visse onde tudo havia se perdido. Não disse nada, mas naquele dia, o gelo dentro dele começou a derreter. A reunião foi convocada com urgência, e quando uma diretora como Marília Gonçalves convocava uma reunião às 7h40 da manhã, não havia café suficiente no mundo para amenizar a tensão. Na sala de reuniões da clínica estavam os coordenadores dos setores de fisioterapia, neurologia, reabilitação e relações públicas. Os tablets e cadernos estavam todos abertos, mas ninguém escrevia. Só escutavam o que ela dizia, em tom baixo, mas com um veneno firme na voz.
Estamos diante de uma situação de risco institucional. Um procedimento não autorizado, realizado por uma pessoa sem qualquer credencial, sem formação, sem supervisão clínica adequada, dentro das nossas dependências. Ela girou a tela do notebook para os presentes. E agora isso. No vídeo que se projetou na TV da sala, Kaique aparecia sentado ao lado de Dona Teresa, cantando baixinho enquanto tocava os dedos dela. Era uma gravação de segurança, editada, manipulada. A trilha sonora tinha sido substituída por risadas falsas e efeitos de som típicos de programas humorísticos de segunda categoria. "O que é isso?" perguntou um dos médicos. "Isso é o que está circulando nos grupos de médicos, fisioterapeutas, diretores de hospitais. Ridicularização. E pior, omissão nossa. Mas quem vazou esse vídeo? Isso não sabemos. E pouco importa. O dano está feito." Soraya, sentada à ponta da mesa, ergueu os olhos. "Com licença, posso falar?" Marília assentiu com frieza. "Esse procedimento não autorizado não foi feito por imposição. Não houve promessa de cura. E as reações da paciente, por mínimas que sejam, são reais. Foram observadas, registradas, inclusive por mim. O que esse menino está fazendo não substitui tratamento, mas talvez esteja reativando algo que nós deixamos de acessar faz tempo." "Você está defendendo o uso de terapia afetiva de rua?" cortou um dos neurologistas. "Eu estou dizendo que talvez seja mais útil escutar o que ela está sentindo do que nos preocupar com como isso será interpretado pelos jornais." Silêncio. "A clínica não pode ser conivente com improvisos", decretou Marília. "Vamos emitir uma nota e, por precaução legal, suspender a entrada do menino até que tudo seja esclarecido. O jurídico já está elaborando o texto." Soraya abaixou os olhos. Não respondeu. No mesmo dia, o vídeo editado caiu na internet com força, primeiro em grupos fechados, depois em páginas sensacionalistas, depois em redes sociais com milhares de seguidores. A legenda? Milagre ou encenação? Criança de rua atua como terapeuta em clínica de elite. A edição era feita para humilhar. Cortavam o áudio real e inseriam gargalhadas. Usavam câmera lenta para dramatizar o toque de Kaique. Inseriram legendas falsas, como se ele estivesse dizendo frases esotéricas. Trechos em que Dona Teresa tentava se comunicar eram substituídos por memes. Perfis anônimos repostaram com ironia: "A nova medicina, porque diploma agora é opcional. Em breve, cartomantes no lugar dos psicólogos." O termo charlatanismo emocional começou a circular. Debates surgiram em programas de rádio e fóruns especializados. Uns defendiam, outros ironizavam. O nome da clínica aparecia com destaque, junto ao nome da empresa de Eduardo Nogueira. E então, inevitavelmente, ele foi chamado para falar. O convite veio da equipe de um programa de jornalismo de grande audiência. Queriam abordar os investimentos da Econovital em saúde, mas era óbvio que o interesse real era outro. Eduardo sabia, mas aceitou. "Não posso me esconder disso", disse a sua assessora. "Quanto mais silêncio, mais eles falam por mim." A entrevista seria ao vivo. A bancada era composta por 2 jornalistas experientes, profissionais sérios, mas com um histórico de perguntas provocativas. Eduardo sabia o que viria e esperou. A entrevista começou falando sobre a trajetória dele como empresário, as conquistas, as ações sociais. O tom era controlado. Então veio a transição. "Senhor Nogueira, gostaríamos de perguntar sobre um vídeo que tem circulado. Envolve sua mãe internada em uma das clínicas ligadas à sua empresa e um menino, aparentemente sem qualquer formação. A imagem do vídeo manipulada apareceu no telão. Kaique dançava, sorria, enquanto as risadas falsas invadiam o estúdio. Eduardo fixou os olhos na tela por um instante, depois virou-se para os entrevistadores. "O que vocês acabaram de mostrar é uma covardia." Silêncio no estúdio.
Esse menino não se apresentou como terapeuta, não se vendeu como milagreiro. Ele nunca prometeu cura. Só fez o que ninguém mais quis fazer por minha mãe. Olhar nos olhos dela, falar com ela como um ser humano, tocar sem pressa, ouvir sem esperar nada em troca. O jornalista tentou interromper. Mas isso não pode ser entendido como interferência em protocolos médicos. Eduardo se inclinou para a frente, a voz firme. Protocolos não substituem presença. Ciência não anula afeto. E a saúde não é só técnica, é vínculo, é escuta, é humanidade. E se um menino da rua precisou nos lembrar disso, talvez o problema não esteja nele, está na gente. A entrevista explodiu. Em menos de 24 horas, trechos da fala viralizaram. A hashtag "E deixem Kaique tentar" surgiu em uma postagem simples e tomou as redes sociais. Passou a ser usada por profissionais da saúde, pessoas comuns, jornalistas independentes e rapidamente tomou forma de movimento. Vídeos com depoimentos emocionados começaram a pipocar. Esse menino me lembrou meu avô, que só reagia quando o neto cantava. Chega de separar ciência e alma. Que Kaique possa continuar e que mais gente como ele seja ouvida. Muitos dividiram relatos sobre pais, irmãos e filhos que reagiram mais ao toque gentil, à música ou ao carinho do que às técnicas mecânicas. A comoção não era pelo milagre, mas pelo gesto. Pressionada, a clínica recuou da suspensão de visitas, ao menos temporariamente. O jurídico agora orientava acompanhar o caso com neutralidade estratégica. Soraya chorou ao ver a repercussão. Não por vitória, mas por justiça. Silenciosa, mas viva. Na manhã seguinte, Kaique voltou ao quarto. Dona Teresa já estava com os olhos voltados para a porta, como quem esperava. Ele entrou com cuidado. Sorriu. Ela tentou falar. Um som. Fraco, mas claro. Caí. Ele se aproximou. Estendeu a mão. Ela a apertou. E naquele aperto leve, naquele gesto pequeno, silencioso e tão cheio de significado, a tempestade não tinha força nenhuma. Naquela manhã, tudo parecia igual. A janela do quarto deixava a luz escorrer aos poucos. A água do banho de Dona Teresa já havia sido preparada. Soraya checava os sinais vitais, como sempre. Kaique, de pé, ao lado da cama, cantarolava um trecho de samba antigo. Um dos poucos que ela reconhecia com um piscar de olhos. Mas havia algo fora do lugar. Uma ausência leve, difícil de identificar. Como quando falta sal na comida, mas você só percebe depois da terceira colherada. Dona Teresa estava mais quieta. O rosto um pouco mais pálido. As pálpebras mais pesadas. "A senhora tá cansada hoje?" perguntou Kaique, já de olhos atentos. Ela não respondeu. Nem com os olhos. Ele trocou a música, brincou com as palavras, tentou provocar. Nada. Soraya chamou sem disfarçar a preocupação. A assistente já se aproximava com o oxímetro. Mediu. A saturação estava estável, mas a frequência respiratória oscilava, e os dedos voltaram a enrijecer. "Ela está regredindo?" perguntou Kaique baixinho. Soraya não respondeu de imediato. Colocou a mão sobre o ombro dele. "Pode ser só um dia ruim. Isso acontece." Mas ele não parecia convencido. Eduardo chegou 1 hora depois. Fora avisado da alteração e abandonou uma reunião importante no meio. Entrou direto no quarto, o rosto fechado. Soraya explicou o quadro com cautela. "Não é grave." Mas a resposta dela às interações caiu. "Pode ser emocional, pode ser metabólico. Já estamos monitorando. Vamos ajustar a alimentação. O neurologista vai reavaliar nas próximas horas." Kaique ficou em silêncio no canto, o semblante abatido. Eduardo olhou para ele por um instante, depois falou: "Talvez seja melhor você não vir amanhã." Soraya interveio. "Não há indício de que a presença dele tenha provocado nada, Sr. Nogueira. Mas não há também que ajude pelo que vi hoje." A frase bateu como tapa seco. Kaique não respondeu, apenas baixou os olhos, um gesto de recolhimento.
mas não de concordância. Eduardo suspirou, passando a mão pelo rosto. Aproximou-se da cama. "Mãe!" chamou com cuidado. "Se você não estiver se sentindo bem com isso, com a presença dele, pode me dizer." Os olhos de Dona Teresa se moveram, lentamente, primeiro em direção ao filho, depois para Caíque. Por fim, voltaram a Eduardo. Um som baixo saiu da garganta dela. "Fica." Eduardo fechou os olhos por um momento, como se engolisse alguma coisa muito difícil de mastigar. "Está bem", murmurou. Ele fica. Naquela tarde o quarto ficou silencioso. Nenhuma visita, nenhuma câmera, nenhum canto, só os dois. Caíque sentou ao lado da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos. Falava baixo, como quem conversava com a própria memória. "Quando eu era pequeno, eu achava que meu pai era um herói, mesmo sem nunca ter visto. Eu inventava ele, com capa, espada. Depois com terno e relógio, um dia com farda de bombeiro, outro dia com uniforme de escola. Teresa o observava com atenção. A pele dela continuava fria, mas os olhos não. Um dia eu perguntei para minha mãe se ele era bonito. Ela disse que era ausente. Eu não entendi o que era isso. Achei que fosse um tipo de soldado. Só depois vi que era o contrário." Ele riu, um riso seco, sem graça. "Nunca tive nenhuma foto, nenhuma palavra. Só um espaço vazio que eu ocupava com mentira. Silêncio. Às vezes penso que, se eu tivesse tido um pai de verdade, talvez eu não tivesse aprendido a ouvir tanto os outros. Talvez eu só teria ouvido ele e esquecido o resto." Os olhos de Teresa brilharam com umidade. Caíque virou-se de lado. "Mas eu não tenho raiva. Juro que não. É que às vezes é cansativo viver como se a gente tivesse que provar o tempo todo que merece ser visto." Ele encostou a testa na beirada da cama. Só isso. Do outro lado da porta, Eduardo escutava. Encostado à parede do corredor, parado, como se tivesse levado um soco no estômago. Não era só culpa, era reconhecimento. Ele ouvia a voz daquele menino e, em silêncio, encarava uma versão distorcida de si mesmo. Não o garoto, mas a ausência que ele representava. O erro que ele ajudou a criar, a negligência que virou destino. Um círculo que, pela primeira vez, estava prestes a se fechar. Mais tarde, já quase anoitecendo, Dona Teresa falou novamente. Poucas palavras, mas suficientes. "Hoje, dói." Caíque segurou a mão dela. "Às vezes o corpo chora também. Não é febre, não é vírus. É só saudade demais que ficou muito tempo guardada." Ela apertou os dedos dele, como quem concorda, como quem sente. O GPS dizia que o destino havia sido alcançado, mas Eduardo permaneceu dentro do carro por quase 5 minutos, motor desligado, olhando a fachada do lugar como se esperasse alguma autorização invisível para descer. Ali estava ele. O esqueleto de um galpão que há anos abrigara não só caixas e produtos, mas também o estopim de uma tragédia que se desdobraria em silêncio por becos e calçadas da cidade. O portão permanecia de pé, torto, enferrujado, com as barras metálicas sujas de fuligem antiga e grafites recentes. Por trás das grades, um cenário de abandono, vidros quebrados, paredes manchadas de mofo, pedaços de papelão espalhados como colchões improvisados. Eduardo desceu, enfim. Os sapatos caros sujaram-se no barro seco da entrada. Vestia uma camisa escura, simples, mas mesmo assim destoava daquele lugar como um corpo estranho num campo de batalha adormecido. Não sabia exatamente o que procurava ali. Um rosto? Um nome? Um fragmento de passado que ainda não o havia perdoado? Caminhou até encostar a mão no portão. O ferro estava quente do sol, áspero, hostil. Ficou ali parado, os dedos imóveis sobre o metal, como se o toque pudesse puxar de volta tudo o que ele tentou apagar. "O senhor é da firma?" perguntou uma voz atrás dele. Eduardo se virou. Uma mulher de meia idade, cabelos desgrenhados, carregava uma sacola de latinhas.
Usava chinelos com tiras arrebentadas e um vestido gasto pelo tempo. Ela o encarava com olhos curiosos, mas sem medo. Trabalhei aqui há muito tempo. A gente limpava esse chão com balde e pano. Fazia revezamento. Não tinha luva não, e o teto já era torto na época. Eduardo assentiu. A voz dele saiu mais rouca do que gostaria. Eu me lembro. Eu não, retrucou ela, com um meio sorriso. Mas lembro da gente avisando que ia dar problema. Os fios derretendo, cheiro de coisa vencida. A gente avisava, mas ninguém escutava. Ela deu de ombros. Depois da tragédia, vieram uns homens engravatados. Prometeram assistência. Psicólogo, verba, apoio às famílias. Sumiram. Igual fumaça, igual o menino. Eduardo abaixou a cabeça. Eu não sabia o bastante, ou não quis saber. Agora sabe? Ele olhou para ela. Agora dói. Naquela noite, Eduardo foi até o antigo escritório da empresa e pediu acesso aos arquivos arquivados dos contratos de terceirização. Vasculhou relatórios antigos, planilhas negligenciadas, laudos abafados. Em um deles, o nome de Kaique reapareceu como dependente não registrado de uma das funcionárias. Um sobrenome esquecido, escrito com letra torta, mal digitado. Encontrou também o nome do segurança que salvara o menino, afastado logo depois por quebra de protocolo ao ter invadido área restrita durante o incêndio. Nenhuma condecoração, nenhum reconhecimento. Demitido com uma indenização mínima e um pedido de silêncio. Eduardo parou de ler. As mãos tremiam. As letras pareciam se mover na tela. Nos dias seguintes, ele se reuniu com advogados de confiança, longe da equipe de relações públicas. Quero criar um fundo, disse, para famílias afetadas por negligência institucional, começando com as vítimas do incêndio, mas com impacto maior, reparação direta, sem marketing, sem vincular nome da empresa, e quero que seja gerido por uma organização independente. Senhor Nogueira, isso não vai melhorar sua imagem, pelo contrário, pode gerar novo desgaste. Não é para minha imagem, é para minha consciência. O advogado o observou por alguns segundos. Depois anotou em silêncio. Ainda assim, como quase tudo nesse mundo, o gesto vazou. Um pequeno jornal de bairro, onde um dos advogados voluntários atuava como colaborador, noticiou discretamente. Ex-executivo de grupo de saúde, visita local de incêndio antigo e estrutura fundo de reparação humanitária. A notícia era limpa, sem tom sensacionalista, mas caiu nas mãos erradas, ou certas, dependendo do ponto de vista. 2 dias depois, o tema dominava grupos de discussão. Perfis críticos postavam: depois de anos de lucro, o arrependimento. Não confunda caridade tardia com justiça. Milionário tenta limpar o nome após exposição. Eduardo leu tudo, à noite, sozinho, na poltrona ao lado da cama da mãe. Não rebateu. Não ligou para a assessoria. Não procurou controle de danos, porque ele sabia. Algumas ações não são para os outros entenderem. São só para não se carregar mais sozinho. Soraya foi uma das primeiras a saber oficialmente. Encontrou o Eduardo no corredor da clínica, com um envelope de relatórios em mãos. O senhor não quis que saísse na imprensa? Saiu de todo jeito. Mas o senhor não rebateu, porque o perdão que me interessa não vende. Ela assentiu. Ele vai descobrir? Eduardo demorou a responder. 1 hora, mas vai ter que ser no tempo dele. Mais tarde, já quase noite, Kaique estava sentado perto da biblioteca comunitária da clínica. Tinha um livro no colo, um dos poucos que escolhera sozinho. O título era Palavras que Curam. Estava concentrado, os olhos correndo por uma frase que ele lia pela 3ª vez. Era algo sobre a memória do toque, sobre como o corpo guarda na pele o que a mente esquece. Eduardo passou por ele. Viu o menino ali, calado, absorvido. Parou, não disse nada, só olhou por alguns segundos. Depois seguiu. E naquele silêncio respeitoso, algo se selava.
Porque o perdão não é só uma escolha, é uma prática, uma decisão que se renova todos os dias e que às vezes começa em silêncio. Do lado de dentro, era sexta-feira e fazia sol. Não o tipo de sol que castiga, mas aquele que entra pelas janelas como bênção tímida. O tipo de luz que clareia os cantos sem invadir, que pousa nos móveis como se estivesse pedindo licença. Dona Teresa acordou cedo. Soraya percebeu algo no olhar dela, um traço diferente. Foco, como se tivesse voltado de algum lugar distante. "Quer café um pouco mais quente hoje?" perguntou a enfermeira. Ela piscou uma vez, demorada. Soraya sorriu. Eduardo chegou pouco depois das 10 da manhã. Trazia consigo um nervosismo contido, embora tentasse disfarçar. Vestia jeans escuro e uma camisa leve. Nada de executivos, nada de formalidades. Carregava nas mãos um pequeno pote com perfume antigo da mãe, o mesmo que ela usava em festas da família. Comprado num antiquário, após dias procurando. Kaique já estava no quarto. Sentado no chão, como de costume, desenhava com os dedos no ar, imaginando notas de música, como se regesse uma sinfonia invisível. Quando Eduardo entrou, levantou-se. Eles trocaram um olhar silencioso, que dizia mais do que qualquer diálogo. "Hoje ela tá diferente", disse o menino. Eduardo apenas assentiu, depois se virou para Soraya. "Chama o Dr. Luiz e, se possível, a fisioterapeuta. Aquela, a mais cética. A doutora Camila, ela mesma. Quero que estejam aqui. Não para provar nada, mas para ver, com os próprios olhos." Meia hora depois, 4 pessoas estavam no quarto, além de Eduardo, Kaique e Soraya. Dr. Luiz, neurologista calmo e analítico. Camila, a fisioterapeuta que até então encarava o processo com reservas. Um auxiliar técnico da clínica e uma enfermeira responsável pelos sinais vitais. O ambiente, apesar de profissional, estava diferente. Não havia pressa, não havia protocolo corrido. Havia expectativa, cautela e um silêncio que era mais respeitoso do que tenso. Dona Teresa havia sido preparada com cuidado, cabelo preso com uma fita lilás. Vestia um conjunto leve, confortável. Estava sentada na cadeira com postura mais ereta do que de costume, os olhos fixos em Kaique. "Hoje a gente vai só tentar lembrar do chão", disse o menino com calma. Sorriu. "O chão que segura, que não empurra, o chão que aguenta a gente, mesmo quando a gente esquece que pode levantar." Eduardo engoliu em seco. Kaique se ajoelhou ao lado da cadeira. Segurou com uma das mãos o braço da idosa e com a outra encostou de leve na lateral do joelho dela. "Dona Teresa, quando a senhora quiser, a gente vai tentar erguer. Não para andar, não para correr, só para lembrar que existe peso nas pernas e que o corpo ainda escuta." Os olhos dela estavam cheios d'água, mas não caía lágrima. Era emoção presa, antiga, algo que já morava ali e agora vinha à tona como um nome esquecido que enfim é lembrado. Kaique respirou fundo. "Vamos juntos, sem força, sem obrigação, só escuta." O quarto ficou em silêncio. Ele contou. 1. Dona Teresa empurrou de leve com os braços. 2. Os pés pressionaram o chão. Os joelhos tremeram. 3. E ela levantou. Foi por 3 segundos. 3 segundos apenas. Mas para quem viveu anos na imobilidade, 3 segundos são eternidade. Ela estava de pé, os joelhos flexionados, o tronco ligeiramente inclinado, os braços apoiados nas laterais da cadeira. Mas estava de pé, sustentada por si. Camila, a fisioterapeuta cética, cobriu a boca com a mão. Soraya chorava sem contenção. Dr. Luiz tirava os óculos, atônito. Eduardo permaneceu imóvel. As lágrimas não corriam, mas seus olhos estavam vermelhos. Ele segurava o choro como se segurasse o mundo. Kaique não gritou, não celebrou, apenas sussurrou. "Isso, é isso. Tá tudo aí ainda." E então, com cuidado, a ajudou a sentar-se de novo. Ela caiu no assento como quem pousa,
não como quem desaba. Fechou os olhos por um segundo, depois os abriu e sorriu. Pela primeira vez, com leveza. Um sorriso inteiro. O auxiliar técnico, sem conseguir conter o impulso, havia gravado o momento com o celular, de início só para registrar. Não postou. Apenas compartilhou com a equipe interna. Mas a imagem se espalhou como chama. Um vídeo de 34 segundos percorreu os aplicativos de mensagens. Depois, redes sociais. Depois, os jornais. Tinha apenas a legenda. 3 segundos. O suficiente para mudar tudo. O vídeo mostrava o momento exato da elevação do corpo, o tremor nas pernas, o olhar de Kaique fixo no rosto dela, o silêncio ao redor, o espanto nos olhos da fisioterapeuta, a emoção de Eduardo. A internet parou. Em questão de horas, o vídeo somava milhões de visualizações. As manchetes desta vez não ironizavam. O menino que fez a velha andar. 3 segundos que comoveram o país. Entre a ciência e o inexplicável, quem é Kaique? Pessoas reeditavam o vídeo com música instrumental, com depoimentos, com voz em off. Campanhas de doação surgiam para clínicas populares. Debates se acendiam sobre humanização no cuidado, sobre o toque, sobre o tempo, sobre a escuta. Mas naquele quarto a repercussão ainda era nada, porque ali dentro o que importava não era a viralização. Era o que Eduardo viu ao ajoelhar-se ao lado da mãe, pegar sua mão e dizer: "Você ainda é tudo, tudo." E ela com voz embargada sussurrou: "Foi ele." O menino, Kaique, encostado na parede, só respondeu com um aceno de cabeça, quase uma reverência. Porque ele sabia, às vezes o milagre não é levantar, é alguém acreditar que você ainda pode. O quarto estava vazio. Pela primeira vez em semanas, quando Eduardo chegou à clínica e não encontrou Kaique deitado no tapete ou sentado ao lado da cama da mãe, algo soou errado, como um instrumento faltando numa sinfonia. "Ele não veio?" perguntou a enfermeira. Ela fez que não com a cabeça. "Desde ontem." Eduardo olhou para Soraya, que surgia no corredor com a prancheta nas mãos. O olhar dela denunciava que já sabia. Ele sumiu, deixou um bilhete no quarto dos voluntários. Soraya entregou a folha dobrada, papel comum, caneta preta, letras espaçadas, como quem escreve devagar, para não parecer que está fugindo. "Obrigado por deixar eu tentar. Ela agora sabe que ainda está aqui. E o senhor também. Mas eu não sou de ficar, Kaique." Eduardo leu 2 vezes, dobrou o papel, guardou no bolso. Não disse nada. Dona Teresa soube no fim da tarde. Soraya contou com delicadeza, tentando disfarçar o incômodo. Mas a reação foi imediata. A idosa, que agora já se comunicava com frases curtas, expressou o que antes ficava no corpo. "Volta? Ele volta?" Eduardo segurou a mão dela. "Vamos procurar." Durante 2 dias ele procurou. Voltou a visitar pontos da cidade que aprendera a ignorar. Praças abandonadas, becos perto do terminal, vãos sob viadutos. Conversou com ambulantes, com zeladores de escolas, com voluntários de ONGs. Um menino que anda descalço às vezes fala de corpo e alma. "Ah, o moleque que canta? Sim, passou por aqui. Acho que ele levou uns livros. Estava falando de montar roda de toque." Até que na manhã do 3º dia, Eduardo chegou a um abrigo improvisado num prédio antigo do centro. Era mantido por doações, com poucos recursos e colchões empilhados no refeitório. Pelo som do corredor, ele soube que estava no lugar certo. Risos e palmas. No salão principal, Kaique estava no meio de um grupo de meninos e meninas entre 8 e 14 anos. Nenhum uniforme, nenhuma formalidade. Só um círculo, algumas caixas viradas como tambores, um rádio velho tocando música popular e as vozes das crianças se espalhando como ecos felizes. Ele não comandava, facilitava. Mostrava como respirar com o estômago, como perceber o que o outro sente sem falar. Como escutar o corpo pelo toque no braço ou pelo som da respiração.
técnicas que aprendera com a avó, coisas que nunca estiveram em livros, mas que funcionavam. Eduardo não entrou de imediato. Observou por alguns minutos da porta entreaberta. Quando Kaique o viu, congelou por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso leve, sem culpa, só surpresa. Você me achou de novo. Achei. Silêncio. Por quê? Eduardo deu 2 passos para dentro. Porque você saiu sem se despedir. Kaique coçou a nuca. Sentou-se em uma das caixas. Eu achei que o trabalho estava feito. Dona Teresa está bem. O senhor também. Eu só estava ali por causa disso. Você acha que as coisas funcionam assim? Funciona para mim. Eduardo sentou-se do lado oposto. Olhou ao redor. O lugar era pobre, mas vivo. Isso aqui é bonito o que você faz. Eles escutam, melhor que muito adulto. Mas você não precisa salvar todos sozinho. Kaique abaixou os olhos. Eu não tô salvando. Só tô lembrando eles de que ainda estão aqui. Mas e você? O quê? Quem te lembra de você? Kaique não respondeu. Eduardo então continuou devagar. A gente precisa de lugar. Até quem aprendeu a viver sem silêncio. Eu queria que você voltasse. E se eu quiser voltar só de vez em quando? Então seja de vez em quando. Mas seja. Kaique levantou os olhos. Pela primeira vez, havia neles algo entre dúvida e desejo. Não vou prometer. Também não quero promessas. Kaique sorriu. Isso é novo. Aprendi com um menino. Eles se encararam. Depois, Kaique estendeu a mão. Um aperto firme, sem palavras. Naquela noite, Kaique voltou. Não para ficar de vez, mas para dizer a Dona Teresa que não havia ido embora. Ela sorriu ao vê-lo. E disse com a voz ainda rouca, antes de você ir de novo, deixa eu só olhar você mais um pouco. Ele se aproximou, encostou a testa na dela. Eu volto, dona. Ela assentiu, os olhos fechados. Já sei. E naquele instante, o silêncio deles valia mais que qualquer adeus. O cartório ficava numa rua sem charme, entre uma padaria decadente e um pet shop com letreiro piscando. Eduardo passou por aquela calçada dezenas de vezes sem nunca dar atenção. Mas naquela manhã de terça-feira, ele a enxergava diferente. Como se o concreto carregasse outro tipo de peso. Soraya o acompanhava. Estava com a pasta azul nas mãos, os documentos organizados, assinados, protocolados. Faltava apenas a assinatura do menino. Ele sabe o que significa? Perguntou ela, mais por zelo do que por dúvida. Sabe, respondeu Eduardo. E por isso está resistindo. O pedido de adoção não surgiu do nada, veio de dentro, do fundo. Durante dias, Eduardo viu Kaique circular pela clínica com o corpo presente, mas a alma dividida. Uma parte dele queria permanecer. Outra já se preparava para partir, como sempre fizera. Você quer me adotar? Perguntou o menino num fim de tarde, sentado debaixo da árvore do pátio. Quero, mas eu não sou criança. Também não sou mais um homem de desculpas. Silêncio. E se eu errar? A gente erra junto. E se eu for embora de novo? Te espero voltar. Kaique abaixou os olhos. Nunca tive sobrenome de verdade. Pois então é hora de ter um. O processo tramitou com rapidez incomum. Influência, sim, mas também por ser um caso especial. O histórico de Kaique era limpo, embora marcado por lacunas. Sem pais vivos, sem vínculos legais, sem pendências judiciais. A juíza responsável pediu apenas um encontro informal com os dois. A audiência foi breve. Você sabe o que isso representa? Perguntou a juíza a Kaique. Sei. Significa que agora alguém vai assinar por mim e que meu nome vai ocupar mais espaço na folha. Ela sorriu, tocada pela simplicidade daquela definição. E você está de acordo? Kaique respirou fundo. Olhou para Eduardo. Tô tentando ficar, doutora, mas ainda tô aprendendo. Ela assentiu. É suficiente. Na manhã da assinatura, Kaique não apareceu no horário marcado. Soraya tentou esconder a ansiedade.
Eduardo, já com a caneta na mão, olhava a porta a cada 5 minutos. O escrivão suspirava. Podemos remarcar, se preferirem. Não vamos precisar, disse uma voz no corredor. Kaique entrou, com a roupa limpa e o cabelo preso num elástico. Nas mãos, um papel dobrado. Era o primeiro desenho que fizera para Dona Teresa, semanas antes. Um rabisco tosco, mas cheio de significado. Sentou-se ao lado de Eduardo. Vai ser Nogueira mesmo? Se você quiser. Então, escreve aí. O ato foi simples. Uma assinatura, um carimbo, 2 testemunhas. Mas o que veio depois, ninguém na sala soube conter. Quando o escrivão imprimiu a nova certidão e leu o nome em voz alta, Kaique Nogueira, o silêncio caiu como um cobertor sobre todos. Soraya chorava discretamente. A juíza, que decidira acompanhar o momento, enxugava os olhos sem constrangimento. Eduardo tentava manter a compostura, mas ao olhar para o menino, viu algo que nunca esperara. Os olhos de Kaique marejados. Não de tristeza, nem de dor, mas de algo mais profundo. Como se o corpo finalmente tivesse encontrado lugar. Tá tudo certo? Perguntou Eduardo. Kaique assentiu, sem falar. E naquele momento o choro não era de dor, era de chegada. O prédio não era novo, não havia colunas imponentes, nem fachada de vidro. As paredes eram de tijolo aparente. As janelas largas e a entrada em rampa tinha o piso tátil em amarelo vivo. Mas ali, naquela manhã de sábado, ele parecia mais bonito do que qualquer arranha-céu da cidade. Uma faixa discreta pendia acima da porta de entrada. Fundação Dona Teresa, Centro de Reabilitação Popular e Desenvolvimento Humano. O nome inteiro, sem cortes, completo como a jornada que o originou. Eduardo estava parado na entrada, camisa simples, mãos unidas atrás das costas. Não havia jornalistas enfileirados. Apenas gente real. Mães com filhos no colo, terapeutas de bairros periféricos, jovens artistas, cuidadores, técnicos de enfermagem, médicos voluntários e um pequeno grupo de adolescentes vindos de abrigos. No meio deles, Kaique. Camisa social leve, mangas dobradas. Sorria sem jeito. Segurava um papel dobrado com os nomes dos primeiros 10 inscritos no curso de Escuta e Sensibilidade Corporal. Uma oficina que ele mesmo idealizou. Tá cheio, hein? Disse, chegando ao lado de Eduardo. Ah, tá bonito. Tá do jeito certo. Eles trocaram um olhar breve, de quem sabe que ali começa outro tipo de batalha. A cerimônia foi curta. Não havia palco. Apenas um microfone simples e uma roda de cadeiras dispostas em semicírculo. Kaique foi o primeiro a falar. Eu não tô aqui para ensinar ninguém. Só quero lembrar o que eu aprendi da minha avó, que corpo triste é corpo calado, e que às vezes, se a gente escutar com paciência, ele responde. Houve silêncio. Depois, palmas sinceras. Um fisioterapeuta da Zona Leste falou sobre unir saber popular com técnica. Uma jovem cuidadora emocionou a todos ao contar como seu pai, antes mudo por trauma, voltara a pronunciar o próprio nome após sessões de música e toque afetivo. Eduardo foi o último a falar. O discurso foi breve. Essa casa não nasce para substituir o que já existe. Nasce para abraçar o que foi esquecido, porque a dor invisível também pede colo. E porque, como me ensinaram, ninguém deve ter que se curar sozinho. Palmas, algumas lágrimas, nenhuma câmera de TV, mas celulares capturavam tudo e logo as imagens começariam a correr pelo país. A última parte da cerimônia era simbólica. O corredor central do prédio fora decorado com retratos dos primeiros pacientes da clínica. Não só fotos, mas histórias em molduras. Ao fundo, uma música instrumental suave preenchia o ar. No extremo do corredor, uma cadeira de rodas aguardava, mas ela estava vazia. Do outro lado, na porta de entrada, Soraya posicionava Dona Teresa. Usava um vestido azul claro, cabelo preso com laço branco. Seus braços estavam frágeis, as pernas ainda exigiam apoio.
Mas ela não queria cadeira. Queria tentar, mais uma vez. A música baixou. As pessoas fizeram silêncio. O corredor se abriu. Dona Teresa respirou fundo. Kaique, de um lado. Eduardo, do outro. Eles não a seguravam. Apenas caminhavam ao lado com as mãos próximas, como um arame invisível que sustenta sem prender. O primeiro passo veio como antes, lento, arrastado. O segundo, com o pé um pouco mais firme. Depois outro. Depois, pausa. Ela sorriu. As palmas começaram tímidas. Depois, se multiplicaram. Lágrimas, suspiros, celulares levantados. Crianças no colo de mães. Profissionais abraçados. Desconhecidos de mãos dadas. E ela, avançando. Dona Teresa percorreu os 20 metros do corredor em pouco mais de 2 minutos. Sem pressa. Como se cada passo fosse um poema. Como se o chão finalmente entendesse que agora era parte dela de novo. Ao chegar ao final, parou diante de Kaique e Eduardo. "Oi, meninos", foi o que disse. Simples, real. Depois riu. E o riso dela ecoou como um canto de liberdade que ninguém mais podia cantar por ela. Alguém gravou o vídeo. E como era de se esperar, ou talvez como era de se precisar, ele se espalhou. Ela voltou a andar no dia em que viu outros começarem a viver. O menino que ensinou um país a escutar. Fundação dos invisíveis, mas hoje todos os olhos estavam ali. No mundo lá fora, Kaique agora tinha sobrenome. Tinha um endereço fixo. Tinha um lugar onde ensinar, mas também onde ser cuidado. E Dona Teresa tinha uma nova marca no tempo. Uma fundação que não era sobre milagres. Era sobre recomeços. Sobre lembrar o corpo, reconhecer a alma e nunca mais deixar ninguém esquecer quem é. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!